Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fcast. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Lembrando que ontem estamos gravando esse podcast hoje na segunda-feira. Vamos disponibilizar amanhã para vocês, na terça-feira. E ontem foi Dia da Mulher, então já quero começar parabenizando você, mulher. Eu tenho duas mulheres em casa, uma mulher de 27 anos e uma de 1 ano e 8 meses. Então é um prazer ter mulheres na nossa vida, então quero parabenizar você pelo seu Dia da Mulher. Quero lembrar vocês também de curtir, comentar e compartilhar. E pra gente celebrar esse Dia da Mulher aqui na Fcast, eu trouxe uma pessoa muito especial, que é a Ludmila. Um prazer, Ludmila. Prazer, muito obrigado. Ludmila, ela é formada em assistente social, ela trabalha no TEA e ela tem muito... TEA pode me corrigir. Na TEA, me corrigir. Na TEA, pode corrigir. E tem muito para agregar a gente aí falando sobre o Dia da Mulher. Então, Ludmila, para a gente começar, eu queria que você falasse sua mensagem, né, para essas mulheres desse Dia da Mulher. Você também é mulher. E eu sei que o papel que você faz hoje é um papel muito legal. Até te parabenizo por isso, né? Obrigada. É um papel especial, na verdade. O propósito dela, turma, é ajudar mulheres. Olha que bonito. É impactar a vida de mulheres. A gente estava batendo um papo sobre isso. E a gente entende que Deus ele separa pessoas para cumprir o propósito em diferentes áreas. E cada pessoa ela vai ter um propósito a ser cumprido. E o seu propósito hoje é ajudar a vida de mulheres que talvez não estejam sendo assistidas. E isso é muito legal, muito forte. Por quê? Porque Deus ele vai separando pessoas especiais para tratar pessoas especiais. E a gente sabe que aquilo que você passa, você consegue transbordar na vida de outras pessoas. E aquelas pessoas, elas estão esperando você falar, você se posicionar para realmente ela ser assistida e diferente. E a gente sabe, eu sei, né? Mas muitas pessoas não sabem primeiro o que é o trabalho de um assistente social. O que é que o assistente social hoje faz? O assistente social, primeiramente, me chamo Ludmila. Sou assistente social de um grupo de crianças atípicas. E, como você falou, né, que Deus tem propósitos na vida do outro. E eu creio que Deus me permaneceu aqui, chegar até aqui, pelo que aconteceu comigo, porque eu tinha que realmente impactar na vida de outras mulheres. Eu, com 35 anos, eu tive uma gravidez ectópica. E ela estourou em uma segunda-feira, eu não sabia que eu estava grávida. O que é gravidez? É uma gravidez tubária. Tubária. Isso. E aí eu não sabia que eu estava grávida de 2 meses. E eu senti uma dor na segunda-feira muito intensa, muito forte. E passou os dias, eu disse assim, eu vou para a casa da minha mãe. Para de balançar a cadeira. Pronto. Eu vou para a casa da minha mãe. E aí eu fui para a casa de minha mãe. Quando chegou na sexta-feira, essa dor aumentou. E eu fiquei parecendo que eu ia morrer. Aí minha mãe me levou imediatamente para a emergência. Quando chegou lá na emergência, foi constatada a minha gravidez, pensando que era gemelar. Aí a médica pediu uma ultrassom. Quando foi realizada essa ultrassom, a médica falou assim, eu acho que ela esqueceu que eu estava até do lado da minha mãe. Corre, porque a gente tem que correr. Porque do jeito que está, o feto já estava morto, eu estava com 2 meses de gestação sem saber, e já está com as cavidades já cheias de sangue. Pode dar uma infecção generalizada e ela ia a óbito. Eu fui para a sala vermelha, fiz a higienização e depois eu fui para o centro cirúrgico. E hoje estou aqui falando, né, sobre isso. Para mim é muito forte, porque eu tive a sensação que ali eu poderia não voltar mais para casa, porque do jeito que estava rota e eu não estava mais suportando as dores. Não conseguia levantar o braço, nem para passar de uma maca para outra de tanta dor. E Deus usou pessoas ali naquele momento e que quando eu entrei no centro cirúrgico, eu só lembrava assim, Deus cuida de mim, porque eu tenho 2 filhos e preciso cuidar deles. Eles precisam de mim. E aí eu fui para o centro cirúrgico e hoje estou aqui. Uhum. Operei, passei tudo direitinho que teria que passar num processo e Deus me fez
eu renascer dessa situação. E passando, entrei no NATEA como assistente social para cuidar de crianças atípicas, né? Voltada para crianças atípicas. Como você Você tem uma criança atípica hoje? Não, eu tenho um primo dos meus filhos que é atípico. Uhum. E quando eu entrei no NATEA, eu percebi que a necessidade maior, além das crianças, são as mães. Aí você me perguntou qual é o papel do assistente social. Acolher, garantir os direitos do usuário e ter uma escuta qualificada. Então, nessas minhas escutas qualificadas, eu decidi criar um grupo de mães. E nesse grupo de mães, eu ouvi muitos relatos, muitas histórias, mães solos que sofrem muito, né, pelo fato do diagnóstico dos filhos e do abandono do parceiro. E tem algumas que ainda têm um parceiro, mas que também sofrem violências domésticas. Peraí, vamos lá. Então ainda existe essa questão de violência doméstica no século XXI, 2026? Sim, demais. Sofre abusos psicológicos, violência psicológica, violência física, violência patrimonial, e entre outras violências. Existe, sim. Uhum. Existe. Então, seu papel hoje é acolher essas mães? Sim. Sim, meu papel é acolhê-las. E mostrar que a mulher está ali uma para ajudar a outra, não para julgá-las, e sim fortalecer. Porque quando uma mulher observar que a gente está aqui para nos acolhermos, não para, ser inimigas. Porque, se você observar, muitas mulheres não se arrumam para si, se arrumam para outras, né? Então, quando você percebe que você tem um poder ali de contribuir na vida de uma mulher para que elas venham crescer e agregar, é nesse formato que eu vejo, né? Uhum. Que eu estou ali para ajudar elas. Legal. E me tira uma dúvida. Então, dentro do seu papel hoje, lidando com crianças atípicas, com mães, com tudo, o que eu percebo, tá? Eu, Alex, falando totalmente leigo, não entendo nada do assunto, viu, turma? Nunca parei para estudar isso, mas eu percebo, e isso me acendeu um alerta muito forte, que você falando agora. Eu percebo que muitos assuntos vêm se falando sobre criança autismo, sobre o cuidado com criança autismo, tudo isso, beleza. Mas eu percebi que você me trouxe o outro lado da moeda. Você me mostrou que, além do cuidado da criança autismo, precisa existir um cuidado com a mãe que cuida da criança. Exatamente. Que muitas vezes não é assistida. Isso. Que muitas vezes é esquecida, que muitas vezes não tem voz para falar. Exatamente. E aí o que eu sempre gosto de trazer no nosso podcast aqui é histórias. Porque história, realmente, as pessoas elas se conectam mais. Então eu queria que você trouxesse assim, uma história que mais te impactou durante toda a sua trajetória, que você viu assim, uma mãe que você pôde ajudar, contribuir, e que realmente bate nesse assunto que a gente está falando, de que hoje muitas pessoas se falam sobre criança autismo o tempo inteiro, tá falando na internet, na rede social, mas eu, Alex, estou falando aqui, eu nunca ouvi esse lado da moeda do cuidado com a mãe que cuida da criança autista. Assim, eu tenho uma história de uma mãe que tem uma criança atípica. Essa criança tem, além do autismo, ela tem o TOD, transtorno opositor, e TDAH. Então, essa mãe já está cansada psicologicamente. E ela é casada. E ela sofrendo também violência doméstica em casa, física. E qual foi o apoio que eu pude dar essa mãe? Essa mãe queria sair desse contexto que ela estava vivendo de violência. E eu pude orientá-la, porque ela queria ir embora daqui da Bahia para outro estado. E eu pude orientá-la de qual forma ela poderia ir. Para que, se ela não tivesse fugindo com a criança, para que ele não venha pudesse alegar que ela estava sequestrando o filho. Encaminhei ela para o órgão da mulher. Ela foi orientada. Ela tem direito a comprar passagem pelo filho ser autista com desconto. E aí, organizei todinha a vida dela e ela conseguiu ir embora. Saiu desse contexto que ela estava vivendo de violência.
porque ela estava sendo uma mãe solo. Estava ali sozinha, com um filho, com essas condições, e sendo que muitas já tem essa condição. Não tem escola para dar aparanta essas crianças devidamente. Não tem escola? Não. Tem escola, mas não abraçam essas crianças da forma que tem que ser abraçadas. Então, muitas escolas não têm um PEI, para que venha essa criança ter um desenvolvimento. O que é um PEI? Programa Educacional Individualizado. Uhum. Esse programa, junto com a equipe e a família, equipe multidisciplinar e a família, para essa criança vir compreender, né? Porque uma criança atípica, ela não compreende como uma criança típica. O desenvolvimento dela não é igual. Uhum. Ela não vai conseguir acompanhar a turma. Uhum. E aí, eu luto... Ela, no caso, é mais avançada? Não. Depende, né? Depende. Pode ter um TDAH. E aí não consegue acompanhar o desenvolvimento escolar. Então, o que é que acontece? É um direito deles e que não é devidamente assistido para eles. Deveria ser... em todas as escolas, é direito para ter na escola pública, na escola particular. Certo. É um direito que são deles. E não é... muitas escolas não fazem, porque muitos pais não sabem do direito dos seus filhos. Infelizmente, tem mães atípicas que não sabem dos direitos que os filhos têm. Um deles é o PEI, Programa Educacional Individualizado. Uhum. Então, assim, o que é que acontece? Dentro dessa parte de violência doméstica, de cuidar do filho, eu fico imaginando... Porque assim, você cuidar de uma criança já é complicado, já é difícil, não é fácil, né? E realmente a carga ela é maior para a mãe, não tem como comparar. O filho ele exige mais da mãe. E eu fico imaginando cuidar ainda de uma criança típica. Eu fico imaginando como fica o psicológico dessa mãe. Imagine o psicológico da mãe, que ela está cuidando de uma criança, que muitas vezes ela deixa de trabalhar, deixa de fazer as coisas dela, ela vive para a criança de verdade. Que ela sofre violência doméstica e que muitas vezes ela não tem amparo da família para ela nem conversar. E muitas vezes, talvez, ninguém escuta ela fala, e talvez as pessoas ela não vão entender porque elas não estão passando por aquilo. E essa mãe ela vai guardando aquilo ali para dentro de si. E eu acho que isso vai acabando minando ela, porque a gente precisa falar, mas a gente não tem ninguém para escutar. Essa é a realidade. Você quer falar, mas você não tem ninguém para escutar e talvez você não tenha ninguém que te entenda da forma que você quer ser entendida, da forma que você quer conversar, da forma que você quer se expressar, da forma que você precisa se comunicar. E aí, o que acontece? Isso vai acabando ali com a pessoa por dentro, não é? Você pode falar até melhor do que eu. Essas mulheres acabam se invalidando como mulher. Elas acabam não sendo mãe 24 horas. Entende? Elas não têm vidas. Deixam de trabalhar. Muitas... Como é que a criança tem direito ao BPC, que é um salário mínimo. E se alguém na família trabalhar de carteira assinada, essa criança perde o benefício. BPC é benefício prestação continuada. Então, quando essa mulher não pode trabalhar, ela não tem suporte de família. Essa mulher só vive para a criança. Então, o psicológico dela vai cada vez mais se abalando, né? Cada vez mais vai afetando o emocional. Eu já ouvi história de mães que já estão quando eu conheci, que não tinha suporte, não tinha como se desabafar. Quando eu criei esse grupo, né, e eu vejo que elas conseguem ser elas mesmas ali, elas conseguem se desabafarem, eu já vi um relato de uma mãe pensar em tomar um remédio, e dar remédio aos filhos, e tomar um remédio para tirar a própria vida. Dela e deles. Já ouvi. Por não aguentar, porque a sobrecarga é muito grande. Já ouvi. Uma mãe que já não estava mais suportando a situação. Ela é casada, mas o marido não dá suporte nenhum a ela. Tem um filho com autismo no grau 3, nível 3 de suporte, e uma filha que possa ter, que ainda não foi diagnosticada, bipolaridade.
Então, essa filha muda de humor, essa criança que de suporte 3 extremamente agressiva, e chegou um dia, essa criança quebrou a televisão, quebrou tudo dentro de casa, as irmãs não conseguiam controlá-lo, e ela disse assim, olhei para meu filho, olhei para minha casa toda destruída, eu olhei para mim e digo, eu não suporto mais isso, eu não estou aguentando mais isso, eu vou dar remédio a eles e vou me matar. Porque assim esse fardo vai passar. Meu Deus. Já ouvi. Para você ver como a sobrecarga é muito grande. E o apoio, né, que eles não têm, as crianças autistas não têm apoio, não são vistas. O Estado essas crianças mereciam ser vistas mais pelo Estado. Sabe? Essas mães deveriam ser mais amparadas pelo Estado, e não é. Uhum. E falando um pouco sobre medida protetiva. Uhum. Primeiro, tem gente que não sabe, tá? Porque a gente acha que todo mundo sabe, mas tem gente que realmente não sabe. O básico tem gente que não sabe. A gente sabe que hoje tem mulheres que precisam de uma medida protetiva, principalmente com essa questão de violência. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é medida protetiva? A mulher que ela sofre violência, o que é que ela deve fazer? Qual o caminho que ela deve seguir? Eu tenho esse pensamento meu. Eu acho que a medida protetiva, ela deveria proteger mais a mulher. E ela não protege. Ludmila, no meu ver. Por que ela não protege? Porque eu sou agredida e vou na delegacia, vou dar queixa. Aí eu peço uma medida protetiva. Um papel vai impedir dele me matar? Não. Hoje está dizendo que vai ter um dispositivo, né? Isso eu vi. E que a mulher vai estar se conectando diretamente com a delegacia 24 horas. Mas se esse agressor que não respeita a mulher, ele não vai respeitar a medida protetiva, no meu ver. Eu acho que deveria ser uma implementação nessa medida, ter algo mais implementar aí. Tipo, quando um homem... eu já ouvi relatos de dizer assim, se ela pedir medida protetiva contra mim, ela está destruindo a minha vida e a dela. Então, se é para ela destruir a minha vida, eu vou destruir a dela primeiro. Só que ela vai estar debaixo da terra, sem respirar, e eu vou estar na cadeia respirando. Por que ele falou isso? Porque ele disse, quando uma mulher pede a medida protetiva, esse agressor, ele fica impossibilitado de trabalhar. Se ele roda um aplicativo, esse aplicativo coloca ele fora, né, pelas regras do aplicativo. Então, o que é que vai gerar dentro desse homem? Mais ódio dessa mulher. E o que é que ele vai fazer? Cometer o feminicídio. No invés dele ele cumprir, né, uma ação judicial, esse indivíduo, para mim, ser educado. Porque a educação leva a gente em lugares altos, né? Então, esse indivíduo ser educado, trabalhar o emocional dele, para ele entender o motivo de tudo aquilo que está acontecendo, porque muitos que agridem a mulher, eles sofreram violências também, foram criados em âmbito de violência. Então, ele não sabe dar aquilo que ele não teve. Então, por ele não saber dar aquilo que ele não teve, ele vai dar o que ele recebeu. E, às vezes, não sabe o não, porque quando a mãe disse o não, ele impôs o sim, e, às vezes, a mãe acabou cedendo o sim para esse filho. Quando se tem uma medida educativa, eu acho que vai ficar mais válido. Eu acho que vai diminuir essa questão do feminicídio quando a gente reeduca esse agressor para ele novamente se inserir na sociedade. Eu acho que poderia ser assim, ele ter o direito de escolha, ele cumprir judicialmente ou ir para não ter uma ficha criminal e ir para o lado educacional. Uhum. Você entende o que eu estou falando? Uhum. Ele cumprir, mas, tipo assim, na questão emocional dele sendo trabalhada, para que esse indivíduo venha se inserir na sociedade. Porque, se você observar, muitos desses homens estão com o emocional deles abalados. A sensação da perda,
é muito grande, fala maior. E muitos deles usam o filho para agredir, para atingir a mulher. Que nem um caso que um pai matou os 2 filhos com um tiro na cabeça e depois tirou a própria vida. Ele fez isso para prender essa mulher, deixar essa mulher morta-viva. Porque ela vai se culpar pelo resto da vida. Que ela perdeu os 2 filhos pelo ato que ele achou que ele estava certo, porque ela queria se separar, porque eles já estavam separados há 3 meses, e ele não suportou ver ela com outro. Então, ele, para matar essa mãe... Ele estava separado? Eu vi que ela traiu ele. Não. No jornal. A história, eles já estavam separados há 3 meses. Só que estavam na mesma casa. Entendi. E ele não suportou vê-la com outra pessoa. E mesmo se eles não tivessem separado, ele não tinha o direito de tirar a vida dos filhos dele, que é o bem maior. Que eu sou mãe, você é pai, né? A gente zela pela vida dos nossos filhos. Então, ele não tinha esse direito. Ele quis punir essa mulher. Que nem o caso da delegada, que também teve os filhos, o próprio pai tirou a própria vida dos filhos e depois tirou a vida dele. A delegada estava trabalhando. E aí ela só recebeu a ligação dele dizendo que ele ia fazer uma besteira para que ela pagasse tudo o que ele fez com ela. Então, você entende que o intuito dele é machucar essa mulher. E machucando, já que ela não é dele, não vai ser mais de ninguém, ou então ela vai sofrer. Como é que sofre? Matando os filhos. Então, você percebe que o emocional desses indivíduos está extremamente abalado. Então, tem que ter uma atenção maior para isso, para esse lado emocional, porque está virando modinha. A gente abre a internet e só vê homem agredindo mulher, matando a mulher. Nossa, eu vi essa semana um homem importunando a adolescente de 14 anos no Também mercado. vi. Eu fiquei maluco, eu tenho uma filha, eu fiquei, meu Deus do céu, não é possível. É porque o respeito, né, do homem para a mulher está cada vez mais diminuindo. Vamos se dizer que esses homens que foram criados no machismo, né? Tem mulheres também que apoiam o homem machista. Você escuta mulheres extremamente no âmbito religioso que diz assim, não, quem dá a voz é o marido. E a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. Porque se você não ouvir o seu marido, você vai não estar cumprindo aquilo que Deus falou. Muitas mulheres sofrem violência no âmbito evangélico, e vai em busca do pastor. Aí o pastor fala, não, você tem que orar pelo seu casamento. Você tem que orar para que ele venha melhorar. E a mulher cada vez mais ali sofrendo, calada, silenciada. Porque eu tenho um caso na família que ela sofreu violência doméstica. Ela era obreira de uma igreja e quando ela pediu ajuda, o machismo imperou. Falou para ela que ela deveria orar. Porque para ele estar fazendo esse tipo de coisa, ela deveria estar com um demônio no corpo. Porque ele chegava para a igreja e dizia que ela estava traindo ele. E ela não fazia isso. Ela vivia para ele. Mas ele, com machismo, ela não podia chegar tarde. Se ela chegasse tarde, ela é megarrista, ela fosse colocar um cabelo da cliente e passasse 10, 20 minutos, ela já estava traindo ele. Era motivo de briga e de agressões. E aí ela não teve o suporte da igreja. A igreja disse que se não fosse da forma que as regras teriam que ser, ela não fazia mais parte daquele ciclo. Ela teve que sair. Porque, até para ela se divorciar, ela entender que ela precisava se libertar desse casamento, foi difícil. Porque tem aquela visão, só pode separar após traição. Né? Os demais a gente ora para que Deus venha melhorar. Mas não é essa a visão que a gente tem que ter. Porque Deus, Ele quer a gente feliz, não a gente infeliz. E a gente está do lado de alguém que venha nos fazer ficar infeliz, não agrada a Deus.
Então, infelizmente, dentro do âmbito religioso, dentro da igreja, existe muito machismo. E que deveria ser... As mulheres deveriam ser acolhidas por outras mulheres. E muitas delas não acolhem. Muito pelo contrário, acaba julgando, né? Isso. E é o papel que não deveria fazer, né? E me conta um pouco aí da sua história, como Ludmila Pessoa. Eu sou uma mulher que já vivi muitas coisas da vida. Para chegar até aqui, eu superei muitas coisas. Já vivi um casamento, passei por traições, superei a traição. Aprendi que a gente não necessita do outro para ser feliz. A gente precisa da gente mesmo, né? Não ter dependência do outro para viver. A gente precisa de nós mesmos. Quando a gente se está bem com a gente mesmo, a gente vai longe. Então, eu sou uma mulher que escolhi viver para mim. Crescer, evoluir cada dia mais de dentro para fora. Então, essa é a Ludmila de hoje, amadurecida. A vida me fez amadurecer muito. Passei por muitas coisas para chegar até aqui. Conta uma história de desafio que você teve, assim, de falar, meu Deus do céu, achei que eu nunca iria vencer isso. E foi porque a gente sabe o seguinte, vamos lá. A nossa vida, ela é feita de processos e desafios. E todo mundo passa por desertos, né? E o deserto, ele serve para moldar o nosso processo, o nosso propósito. A gente vai se aperfeiçoando na dificuldade, ponto. Então, toda dificuldade que a gente passa tem um propósito para a gente melhorar em algo e aperfeiçoar. E todo mundo passa por aquele deserto de seca. Aquele homem fala, meu Deus do céu, não é possível, esse negócio não vai acabar nunca, Jesus. E eu sei que você passou por isso. Qual foi o momento assim, mais desafiador para você? Como pessoa mesmo, nem como mulher, como pessoa mesmo, que você fala assim, você sabe que outras pessoas podem passar por isso também e que talvez a sua história inspire essas pessoas que estão passando por esse momento que você está passando agora, que já passou, na verdade. Eu trabalhei, no início, né, de minha carreira, eu trabalhei em uma clínica psiquiátrica, neurológica. E via muitas mulheres indo para a clínica fazer tratamentos psiquiátricos, tomando remédio antidepressivo por conta de traição. Como eu falei, né, passei por... O meu deserto, não, foi o meu ensinamento. A forma que eu fui traída foi impactante. O meu companheiro, né, na época, ele levou a amante para dentro da nossa casa, conviver com a gente, comigo e com os filhos dele. Eu abracei essa mulher como se fosse amiga. Aconteceu isso comigo. Aconteceu isso comigo. Ela cozinhava na minha casa, dava liberdade para ela entrar na minha cozinha, cozinhar, deixava ela dormir na minha casa, porque ele trouxe ela como amiga dele. Era amiga dele. E você confiava que era amiga ou você desconfiava? Eu confiava que era amiga. Entendi. Pelo fato dela ser um pouco mais velha do que a gente. E eu pensava que não era o perfil dele. E aí ele trouxe ela para nossa casa, para o convívio nosso, com nossos filhos. Pense aí. E você descobrir que você, a mulher que você teve até sentimento de gostar, você ser traída. Menino! E aí eu disse assim, exatamente. Aí eu disse, é forte, né? Nossa, nunca imaginei isso. Pois é verdade. Verdade. Conviveu com meus filhos. Conheceu minha mãe, conheceu a mãe dele, conheceu todo mundo. Meu irmão, todo mundo teve contato com ela. E descobriu como? Eu descobri por uma mensagem dela para ele. E aí eu perguntei, o que é isso aqui? Eu não entendi. Ciúmes de você? Não entendi por que está com ciúmes de você. E aí eu apertei, fui investigando e aí cheguei lá e vi. E aí eu disse, não, quem me ama sou eu. Quem tem que me respeitar no início aí não é ela, é você, que não me respeitou como um homem, como marido. Eu lhe perdoo por isso. Eu perdoei, porque quando a gente libera o perdão, só vem agregas coisas boas pra gente. A gente tem que perdoar mesmo. Trabalhei a minha mente, digo, não, isso daqui
não é mais, não, isso não vai me vencer. Não, você perdoou. Você tá até falando, rindo. Se fosse outra pessoa, perdoei. fosse uma mágoa, você não conseguiria E nem quem falar. me conhece sabe disso, que aconteceu isso na minha vida mesmo. Aham. Mas eu perdoei. Porque quando a gente perdoa, a gente só tem bênçãos, né? Então, liberar o perdão, a gente nos edifica. Verdade. Então, eu liberei o perdão para ele. Não tenho nada contra ela, nada. Perdoei ela também, porque ela na minha vida não agregou em nada. E segui. Aí eu olhei para mim e disse, não, eu preciso melhorar aqui, melhorar ali, emagreci, fiz uma abdominoplastia, fiz uma modelaçãozinha no nariz, preenchimento de boca, fiz ser mulher. Aham. Me validei cada vez mais como mulher. Entende? Não, eu pensei assim, não, eu não vou ficar depressiva. Não vou ser uma mulher doente por conta de que alguém que não me respeitou. Não, eu tenho que ser uma mulher. Eu tenho que ser a mulher para inspirar outras mulheres, sabe? A não passar, saber passar pela situação. Dói. Mas a gente aprende com a nossa dor. E foi através dessa dor que eu entendi que eu posso ir além. Essa dor me fortaleceu. Graças a Deus eu tive o apoio do meu filho, que é meu parceiro, eu tenho o apoio da minha mãe, que está ali comigo Nessa época sempre. você já trabalhava lá com crianças? Não, eu não trabalhava. Ele era o mantenedor da casa. Ele fazia questão de manter a casa. Sabe? Como marido, como pai dos meus filhos, é maravilhoso. Tipo, ele como homem não deixa faltar nada para os meninos, nem para dentro de casa. Mas ele, como esposo, falhou feio. Entendi. Então, eu olhei e pesei as coisas. Eu comecei a olhar. Se ele, como pai, é bom, ele, como homem, é bom, mas me traiu. Então, eu prefiro perdoá-lo, sabe? Perdoei. Não tenho mágoa, a gente se relaciona muito bem, porque ele é pai dos meus filhos. Entende? E aí eu levo isso para a minha vida. Se precisar de mim, estou aqui, eu ajudo. Não tenho mágoa, porque a mágoa aí é me adoecer. E quando a gente tem mágoa, vem o câncer, né? Então, eu não quero isso para minha vida, eu quero viver. Já passei lá atrás, fiquei entre a vida e a morte. Então, se Deus me permitiu viver, é porque eu tenho planos na minha vida. E eu comecei a ver que tenho planos com mães, acolhendo essas mães atípicas. E mostrando à mulher que a gente pode se validar. A gente pode estar no fundo do poço, mas a gente pode subir. Ter forças, respirar fundo e subir. É só determinação. A gente olhar para a situação ruim e dela a gente tirar algo bom. E foi dessa forma que eu fiz. Para a gente finalizar, que a gente já está chegando no final do nosso podcast, se tivesse uma mãe aqui agora, uma mulher, né? Eu percebi que você tem uma paixão muito grande Tenho. por ajudar mulheres e 3 coisas que eu aprendi com você. A primeira coisa foi que tudo que você fala, você já viveu. Então não é aquele papo de coach, né? nem de guru de internet. Não. É algo que você já vive todos os dias. Segunda coisa que eu aprendi com você, que você pode superar tudo. E perdão, né? E terceira coisa que eu aprendi é que perdoar é fundamental para você conseguir evoluir. Então, foram grandes aprendizados aqui, que eu nem anotei, né? Mas ficou aqui na minha memória. E isso é fundamental e importante. Mas se tivesse uma mulher hoje aqui, eu percebi que seu projeto ele é lindo. Tem quantas mulheres hoje no grupo? 30. 30 mulheres. Quase 30. Quase 30. Vai multiplicar isso. Em nome de Jesus, vai crescer. Porque assim, você está investindo em algo que você não tem retorno financeiro ainda. Não. É um projeto. Eu tenho uma parceira comigo, né, que se chama Lilian. Sim. Ela é presidente do ISNA. E aí a gente se alinhou nesse propósito de ajudar, de correr atrás do direito das crianças atípicas e fortalecendo cada vez mais as mulheres. Eu e Lilian, aí eu me alinquei a ela porque eu observei que ela é uma mulher de propósito como eu. Forte, determinada. E aí eu me alinquei a ela para, juntamente com ela, fazer o projeto que já é dela, o ISNA, crescer cada vez mais. Eu tenho certeza que você vai se tornar uma voz ativa. Com certeza. Desse público de mães, de mulheres.
Eu percebo que você vai ser a voz que muitas... Porque, assim, vamos lá, tem muitas mulheres, muitas mães que não gostam de falar, que tem vergonha e tem medo e tá tudo bem. E precisa ter um representante, uma voz ativa, uma voz que fala por elas, uma voz que corre atrás dos direitos, uma voz de um movimento. Eu percebo que você tá criando um movimento. Não sei se você já percebeu isso. Já. E o movimento ele vai começar a crescer, porque as pessoas elas vão querer chegar junto, elas vão querer estar junto desse movimento. Isso. As pessoas elas querem participar. Você poder fazer um café da manhã, fazer um evento, fazer uma palestra, fazer um parque, não sei, um encontro, um piquenique, várias coisas. Entendeu? E essas pessoas, elas precisam disso, né? Não tem... Eu nunca vi aqui em Salvador, não sei também se eu não tô nesse meio, mas nunca vi, né? Encontros e clubes de mães atípicas. Nunca vi. Esse é meu intuito, né? Que esse grupo cresça cada vez mais e que essas mulheres se vejam, né? Como mulher. Porque muitas delas se apagaram como mulher. É mãe 24 horas. E aí que vem a sacada também, que é bem legal, que você pode depois você pode levantar voluntários para esses voluntários servir no seu projeto. Porque tem muita gente que quer, entendeu? Contribuir na vida, quer fazer um lanche, quer juntar todo mundo e fazer uma doação na rua, não sei, uma ação social mesmo. O meu propósito é que o ISNA seja abraçado, seja visto, porque é um projeto grandioso que Lilian tem para essas crianças. O meu propósito é esse. Ela é mãe atípica, o filho dela é nível de suporte 3. E tem deficiência. É nível de suporte 3? Só é o nível maior. Tá. O autismo não é uma doença. O autismo, ele é espectro. É uma condição. É uma condição. Então, tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3. O nível 3 é o que não verbaliza, que não tem aquela conexão, vem com déficit, além de atenção, vem com DI, deficiência intelectual. E aí já é o nível 3. O nível 2 também é o que não verbal, mas tem potencial para fala, tem potencial para compreensão. O nível 1 já fala, verbaliza, tem compreensão. Esse nível 1 pode virar funcional. O nível 2 também pode ser uma criança funcional. Lá na frente, ter seu trabalho, ter sua vida. Porque a criança atípica, muitas vezes falam assim, são malucos. Eles não são crianças malucas. Eles têm uma condição, que essa condição pode ser revestida e essa criança ser funcional. Começar a verbalizar, começar a ter autonomia. Isso depende de muitas terapias, que, infelizmente, o Estado não dá esse suporte. E eu luto para isso, pelo direito que é deles. Lutar para que eles tenham todos os seus direitos adquiridos. Sabe? Essas crianças ser vistas de outra forma, mais acolhidas, que não são. E essas mães sofrem por isso. Esse é o meu maior desejo. Como mãe, como mulher. Porque eu me coloco no lugar delas. Olha aí, turma, estamos finalizando o nosso podcast. Muito legal de verdade. Te agradecer, porque ontem foi o Dia da Mulher, não sabia que hoje seria esse podcast com esse tema. E aprendi muito com você, muito mesmo. Obrigada. Sai daqui escolado agora e tenho certeza que você que está no YouTube, que está no Spotify, está aprendendo muito, vai aprender muito. E agora eu tenho um convite para vocês. Curte, comenta, compartilha. Você que agregou em algo em você que é mãe atípica também, comenta, conta a história sua aí, que a gente vai ter um prazer de ler no próximo podcast dela, ela já leu os comentários de vocês. Então interajam, façam parte desse movimento. Qual é o seu Instagram? Ludmila Santana, mas está lá também como Mila Oficial. Mila Oficial. Segue o Instagram, comenta, manda o direct, interage, faça parte desse movimento. Você que é mãe atípica, você que é mãe normal, não é mãe atípica, você também quer entender um pouco mais sobre isso, quer estudar, quer se aprofundar, você que sente no coração um desejo de servir as pessoas, esse é o seu momento. É o momento de a gente cumprir o nosso propósito, que talvez você tenha um chamado, mas você ainda não está conseguindo fazer. Então se conecta com Mila para juntos a gente crescer muito. Obrigada pela entrevista, viu?
Que Deus te abençoe. Amém. Valeu, turma. Muito obrigado. Até mais. Tamo junto.